gente. Aqui. Começamos agora. Vamos ver se agora a gente consegue. Oi, Gabi, bem-vinda. Vamos ver se agora dá certo. Daqui a pouco já vai entrar a Estela de novo. A Estela. Aqui. Agora vamos entrar a Estela. Tcharam! Torcendo para dar certo. Oi, puxa Ê! vida, Agora eu acho que o negócio vai. Agora vamos torcer para não dar mais pelo amor de problema. Deus. Ó, para quem está entrando agora, a Estela desligou e ligou o telefone dela, talvez porque com a internet não, aparentemente não tinha problema, né, Estela? É, Talvez às vezes é o telefone mesmo. é, E não dá para fazer lives pelo computador, né? Esse que é o problema. Seria tão mais confortável com uma tela maior, né? não, não. Seria bem mais confortável. Mas enfim, vamos esperar mais um minuto, que é para dar o horário certinho. Aí a gente começa tudo de novo. Vai ser chato para quem já assistiu a primeira parte, a gente vai tentar resumir ao máximo, mas é que como a gente vai deixar a live gravada, então quem assistir e não participou da live não vai saber tudo o que aconteceu e vai pegar um negócio andando, né? Então a gente vai tentar resumir para contextualizar. Então, para quem está entrando agora ou para quem está assistindo o vídeo gravado, a gente tentou fazer no horário que estava programado, que era às 10 horas da manhã no Brasil, mas deu algum problema com a conexão da Estela. Então a gente teve que parar, fechar, acabar a live e recomeçar meia hora depois. Então agora a gente está recomeçando. Aparentemente a conexão está ótima, está tudo funcionando. Vamos torcer para continuar assim. E a gente vai fazer meio que tudo de novo, né? Porque para ficar gravado precisa. Então, mas como já são 16 horas, então eu já vou aproveitar e começar. Hoje a gente vai conversar com a Estela, e a Estela depois vai se apresentar. Ela tem um currículo super bacana, ela tem uma história muito legal, inclusive muito inspiradora. E a gente vai falar sobre oscilação. Nesse intervalo de meia hora que a gente ficou testando para ver se funcionava, ela me contou várias coisas interessantes. Vocês vão gostar de saber mais sobre essa técnica da oscilação. Mas, basicamente, qual que é a chave aqui da nossa conversa hoje? É que eu costumo falar sobre inovação e criatividade. Por que eu me interessei sobre a questão da inovação e da oscilação? Porque, basicamente, para a gente ter ideias, a gente precisa ter condições mentais propícias para isso. Então, se a gente está com estresse, está muito estressado, o que acontece com o nosso cérebro? A parte do córtex cerebral, que é a parte mais sofisticada, digamos, e mais nova do nosso cérebro, ela meio que desliga quando a gente está estressado e ela passa o controle para o sistema límbico. E aí a gente fica meio que no modo automático, só na parte, digamos assim, instintiva. A gente perde um pouco, quando a gente está sob forte estresse, a capacidade de tomar decisões complexas, de analisar situações como um todo. E aí a gente perde a capacidade de ser criativo também. É por isso que muita gente tem bloqueios criativos quando está em situação de estresse. E como agora a gente está passando por um momento de estresse, digamos, global, né? Porque tem um vírus, tem problema de crise econômica que vai acontecer em níveis maiores ou menores, mas vai ser no mundo inteiro. Então, o que acontece? A gente vai ter que buscar técnicas para melhorar essa nossa condição de estresse, porque mais do que nunca a gente precisa ter ideias. A gente precisa ser criativo para saber como é que a gente vai sair desse negócio. Porque vai ter consequências financeiras, vai ter consequências econômicas, e a gente vai ter que ter ideias, a gente vai ter que se adaptar à situação. Então, por isso que a Estela veio aqui trazer para a gente um conhecimento novo, que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar sobre oscilação. Mas antes de ela falar sobre oscilação, assim, o que é oscilação e como é que funciona essa técnica e como é que a gente pode usar, eu queria que a Estela contasse um pouco sobre a vida dela, como é que ela mora em Lyon hoje, na França. Ela dá consultoria em várias línguas, inclusive em italiano, em francês, em inglês. A mulher é muito chiquérrima. E aí, como é que ela começou a carreira dela e como é que ela veio parar onde ela está agora?
Então, até para inspirar muitas pessoas. Bem-vinda, Estela. Agora vamos torcer para dar tudo certo. Vamos lá. Mais uma vez, obrigada, Lígia. É muito bom estar conversando aqui com você, dentro e fora da live. Obrigada a todo mundo que voltou. Desculpa pelo problema. Gente, vocês são demais. Eu realmente, obrigada. E eu espero que seja uma conversa útil. A ideia é ir direto ao ponto e passar realmente alguma coisa que seja útil para a gente aplicar direto no dia a dia, né? Essa, inclusive, é a base do coaching. Essa é uma coisa que a gente aprende, que descobre e que utiliza imediatamente para mudar a vida. Então, eu vou falar muito rapidamente sobre mim, que essa não é a parte mais interessante, é justamente a oscilação. Não muito rapidamente, não, tem partes interessantes. Eu sou a Estela, eu tenho 48 anos. Originalmente eu venho do marketing, eu fui executiva de branding durante vários anos, eu adorava a vida corporativa, nunca me imaginei fora dela, na verdade, mas em 2011 eu fiz um processo de coaching, eu queria resolver aquele trabalho, aprender a gerenciar melhor o chefe que eu tinha na época, e funcionou tão bem que eu comecei a estudar coaching, eu fiz a certificação, não para virar coach, mas para usar a metodologia no trabalho de transformação cultural que eu fazia na época. Mas, conforme eu fui estudando, eu acabei me apaixonando pelo coaching e decidi fazer uma transição de carreira para mim mesma. Então, eu fiz a certificação em 2013 e passei o ano inteiro exercitando coaching para ver se eu sabia fazer, se eu levava resultado para os outros, gostava principalmente isso. Então, durante o dia eu trabalhava como gestora de branding e à noite, finais de semana, eu trabalhava como coach. E aí, depois desse um ano de transição, virei a chave, larguei o marketing e virei coach. E em 2014, a gente já está falando de 2014, meu marido, que é brasileiro também, a gente decidiu que queria ter uma experiência fora do país. E aí ele foi expatriado pela empresa onde ele trabalhava e fomos para a Itália por um período de 2 anos. Tá me ouvindo, Lígia? Eu estou te ouvindo, mas a imagem travou um pouquinho. Mas a gente tem um plano B, não se apavorem, gente. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode continuar. Então, nós fomos para a Itália, a ideia era ficar 2 anos e voltar para o Brasil, eu já era coach, continuei com o meu trabalho, mas a gente acabou não voltando e vindo para a França, para o meu marido trabalhar aqui. Então, desde 2016, nós moramos em Lyon, eu, meu marido e 2 gatos brasileiros, todos brasileiros. Então, eu trabalho com 4 áreas de coaching: o coaching executivo, o coaching de carreira, a transição de carreira ou a preparação para encontrar um novo trabalho ou a reconversão de carreira, o coaching para expatriados e cônjuges, porque a metodologia ajuda muito nesse momento em que você muda tudo na tua vida, quando você muda de país, não é uma coisa fácil, mesmo quando você quer. E o último braço do meu trabalho é o coaching de preparação para aposentadoria, que às vezes a gente pensa assim, quando eu me aposentar, eu vou para a praia, não vou mais fazer nada, e vou viver de luz, e vai funcionar muito bem. Funciona durante uns 3 meses, depois não funciona mais, né? Porque o ser humano, ele nasceu para trabalhar, no sentido de ser produtivo, de se sentir útil, né? Então, não adianta a gente achar que não fazer nada resolve, né? A partir do momento que eu não vou ser mais doutora X ou senhor presidente Y, eu faço o que da minha vida? Então, o coaching ajuda muito nisso, nessa preparação para esse novo futuro. Então, muito bem. Hoje a gente vai falar sobre oscilação, certo, Lígia? Isso! Vamos, afinal de contas, o que é essa tal de oscilação, dona Estela? Então, na verdade, assim, o coaching é uma metodologia bem estruturada, né? Ela é muito profunda, na verdade. O coaching ele oferece grandes transformações. E uma parte, muitas das vezes, a gente pega alguns conceitos que existem em outras áreas de conhecimento e a gente adapta para essa metodologia. Então, por exemplo, quando eu trabalho com coaching de carreira, eu uso um conceito do marketing, que é Unique Selling Proposition, que é quando você vai lançar um produto no mercado, já tem outros milhões de produtos parecidos, certo? Como é que você define qual é a proposta única de valor do seu produto
para você convencer outras pessoas a passarem dos concorrentes para pelo menos testarem o seu produto. Isso a gente pode fazer com profissionais, com a gente também, né? Hoje em dia está todo mundo com formações similares, com experiências similares. O que eu faço para que o mercado perceba que tem um valor que outros profissionais não têm, né? Qual é a minha proposta única de valor? Então, o coaching se apropriou disso. Da mesma forma, o coaching se apropriou do conceito de oscilação. O que é oscilação? A oscilação ela vem da física e a oscilação diz que ela é um movimento que um corpo ou uma força faz, um movimento contínuo, repetitivo, de um extremo a outro, mudando sentido e às vezes mudando de direção. Isso é oscilação na física. O coaching se apropriou desse conceito da parte principalmente que fala mudança em direções opostas. Para dizer o seguinte, você quer ter uma boa qualidade de vida, você não quer ficar estressado, oscila. É isso. O que isso significa na prática? Oscila como? Oscila como? O que isso significa na prática? O que gera o estresse? Vou voltar só para a questão do estresse. O que gera o estresse? Duas coisas. Ou a perda de controle, a sensação de perda de controle, ou seja, às vezes você... Vamos pegar um problema de saúde, coronavírus. Você não tem controle sobre isso, né? Então, o fato de você sentir que você não consegue mais gerenciar a sua vida da forma como você tinha planejado, isso é motivo de estresse. Isso é gerador de estresse. Problemas financeiros, por exemplo, né? Você não tem mais, não segue isso também mais é complicado. o que você queria. Isso gera estresse. Então, toda vez que você tem essa perda de controle, de gerenciamento, você está mais na direção como você gostaria, como você tinha planejado, isso gera estresse. O planejado. Exato. E a segunda origem do estresse é o movimento repetitivo. É aquela história, eu faço a mesma coisa sem parar. O que a gente às vezes diz assim, nossa, Lígia, eu não faço nada para trabalhar. Eu estou trabalhando 24 horas por dia. Né? Então, é verdade. Todo momento... A pessoa parece que entrou no liquidificador e ficou, né? Exatamente. Toda vez que eu faço a mesma atividade e eu não oscilo, eu começo a gerar estresse. Ou passo o dia inteiro na Netflix, né? Tem gente que está paralisado por causa do estresse e passa o dia inteiro emendando uma série na outra. Exato. A não atividade... Para fugir ou... Exatamente. A não atividade repetitiva, ou seja, ficar parado, também é gerador de estresse. Então, na prática, o que é oscilar? Né? Se eu passo uma boa parte do meu dia ou da semana falando com muita gente, outra parte do meu dia ou da semana, eu tenho que ficar quieto. Se eu passo uma boa parte do meu dia... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deu uma travadinha no vídeo, mas tô te ouvindo. Tá. Então, se eu passo uma boa parte do meu dia, a outra parte do meu dia, a outra parte da semana, eu tenho que passar num trabalho que vai me gerar suor, me gerar esforço físico. Isso é oscilar. Entendeu? Então, por exemplo, a gente até estava conversando. Eu tenho uma parte que é intelectual, eu estou programando lá eu trabalho como engenheira também na empresa que a gente tem. Então, tem algumas partes do trabalho que eu tenho que fazer software. Então, é uma coisa bem intelectual. Mas tem algumas outras partes do meu trabalho que é apertar parafuso, montar placa e soldar. E aquilo é uma coisa totalmente zen, na minha opinião. Porque eu não penso quando eu estou apertando o parafuso. Claro, eu tenho que prestar atenção se a placa está bem... Se é a placa certa, né? Para não fazer coisa errada. Mas isso seria um exemplo? Na verdade, eu estou na mesma empresa, estou sentada numa cadeira, mas estou fazendo... Um dia eu faço uma coisa, depois eu faço outra coisa diferente. Isso vale como oscilação? Na verdade, não vale 100% como oscilação, porque ainda são diferentes trabalhos intelectuais que você está fazendo. Porque a oscilação ela funciona quando você vai para os extremos. Então, é o trabalho intelectual versus o trabalho físico. É falar muito versus não falar nada. É ficar sozinho
versus inconsciente. Isso é oscilação. Então, o importante para Senão, você... eu estou oscilando um pouquinho só, não estou indo para as pontas. Exatamente. Entendi. E tem que ter essa intenção. Por exemplo, ficar parado na frente da televisão não é oscilar também. Olha só. Interessante. Tem que existir... E o que seria, assim? Diga, Lígia. O que seria o oposto ao ver televisão? É o movimento de você estar fazendo alguma coisa. Agora, por exemplo, para quem trabalha muito, você fica um tempo sem fazer nada, e aí ver televisão pode até entrar nisso, é oscilação. Porque você não está mais engajando o cérebro do jeito que você estava trabalhando, ou mesmo no esforço físico, suando, você está simplesmente relaxado. Mas tem que ter a intenção por trás de que você está... Aliás, isso faz parte da equação da performance. Sabe qual é a equação da performance? Né? Tudo na vida é matemática. Eu não sou matemática, mas eu adoro... Adoro. Tamo junto, amiga. Vai lá. Então, assim, a performance ela é uma equação, né? No sentido de é a minha motivação do que eu quero fazer, a minha capacidade do que eu quero fazer e um tempo de como é que chama? Um tempo de equilíbrio, um tempo de realimentação. Tem gente que fala assim, não, mas eu adoro o trabalho, deixa que eu faço tudo, os grandes workaholics da vida, né? Não, eu faço tudo, deixa comigo, bate no peito, eu fico até tarde. Desculpa, mas não vai performar, porque para você performar, você tem que parar, você tem que dar um tempo, você tem que descansar. Então, a oscilação, ela entra nisso também. Você só vai conseguir... Porque aí o córtex cerebral não está mais funcionando, né? Ele não consegue mais tomar decisões complexas. Não. Mesmo que queira, né? Não. E por quê? Entendi. Porque a natureza, ela é econômica. Ela vai sempre pelo caminho mais curto. Quanto mais estressado você fica, menos caminhos neuronais novos são criados. Porque o cérebro, ele vai entrando em pane, né? Em cansaço de esforço repetitivo. E é o que você falou antes. Ele vai cada vez diminuindo mais o circuito. Ele não quer ter surpresa. Aliás, falando em surpresa... Essa é uma coisa interessante, quando a gente estuda inteligência emocional, você sabia, Lígia, vocês sabiam todos que a surpresa ela é muito cansativa para o cérebro? Olha só, não sabia não. Olha que interessante. Claro, porque ele vai ter que processar aquela informação, Exatamente. né? O cérebro não gosta de surpresa, ele não gosta de trabalhar, na verdade, né? Não. Mesmo... Faz sentido. Mesmo as surpresas positivas, né? Mesmo as coisas super agradáveis, aquela história... Elas geram estresse. Vou fazer uma surpresa, vou aparecer na casa da Lígia no dia do aniversário dela, sem montar uma festa sem ela saber. Nossa, isso para o cérebro é um estresse absurdo. Ele odeia isso. Porque ele tem que replanejar tudo de novo. Sim, claro, porque os planos que estavam traçados não funcionam mais, né? Exatamente. Então alguém ali... alguém fez um comentário de que o importante é a gente perceber os extremos. A gente estar consciente de que a gente está numa ponta e a gente tentar descobrir qual é a outra ponta, extrema, aquela que a gente está. Perfeito, é isso mesmo. E por que isso é tão difícil, né? Porque a gente vive, você estava falando um pouco disso antes, a gente vive no automático, infelizmente. Né? A gente começa a viver, a fazer as coisas, precisa entregar um resultado, precisa fazer tal coisa, filho está chamando, o que quer que seja, mas a gente entra num túnel, né? e não consegue enxergar o que está fazendo na verdade. Então, o segredo para isso é viver o momento presente. Quanto mais a gente está presente, entendendo o que tá se passando e o que está fazendo, mais eu tenho uma leitura real da minha vida. Que no final não existe outra coisa, só existe o momento presente. O passado, quando era passado, ele era presente naquela época. Futuro, já passou. Esquece que futuro não existe. Tem a ver com a questão do foco e da atenção? Tem. Mas a presença?
E na verdade, o que é o foco e atenção? É você estar realmente presente nesse momento, o que eu estou fazendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando. É exatamente isso. Olha só. E você consegue dar um pouco mais de exemplos de extremos, porque a gente não está acostumado ainda com, tá conhecendo o conceito agora. Assim, dá mais alguns exemplos de extremos que a gente pode exercitar no dia a dia. Um exemplo de atividades oscilantes, é isso que alguém está pedindo aí, a Maria. Vamos pensar nessas atividades e vamos pensar nessas atividades em momento de confinamento, né? Ótimo. Que é o que está todo mundo vivendo. Então, assim, por um lado, para quem está trabalhando em casa, questões intelectuais, eu vou cumprir meu horário de trabalho, eu vou fazer reunião, eu vou continuar com os meus relatórios, enfim, o trabalho que a pessoa estiver fazendo. Está tudo intelectual. Terminei isso, o que eu vou tentar fazer ainda no meu próprio dia, mas se eu não até uns 2, 3 dias depois e manter essa frequência, né, o hábito de fazer isso, eu vou fazer exercício físico, mesmo em casa. Não tem problema. Faz agachamento no meio da sala, anda pela casa sem parar durante 15 minutos. Corre parado. Dança. Não importa. Não importa. Né? Passou um tempo sozinho, quem vive sozinho, né? Vai fazer uma reunião. Só voltando ali do exemplo, só voltando aqui uma coisa que eu achei muito importante que você falou antes de mim, que a gente conversou antes. Se você estava sentado numa cadeira trabalhando intelectualmente, você tem que suar para ser o outro extremo, não era isso? Para mim, a palavra-chave era suar. Exatamente, exatamente. O outro extremo do trabalho intelectual, quieto, mental, né, reflexivo, é você fazer o esforço físico e você sentir que você está suando. Aí você oscilou de verdade. Né? Então, isso é importante. Nisso estamos falando de recursos que a gente tem, né, dentro do nosso corpo. O pensar e o agir. Né? Se a gente está falando, por exemplo, vamos pensar famílias numerosas. Estão dentro da casa, não pode sair, né? Como é que eu faço para ficar um pouco sozinha? Porque eu vou passar a maior parte do tempo cuidando de muita gente, falando com muita gente. Nessas horas, treina a comunicação mesmo. Olha, tem um exemplo aqui, olha, que fugiu. Tem um exemplo aqui de uma menina perguntando que ela faz faxina de manhã, estuda alemão à tarde e depois tem uma outra coisa que eu perdi porque a linha subiu. E ela pergunta se ela está oscilando quando ela faz faxina de manhã e estuda alemão à tarde. Se isso vale como oscilação. Estudar alemão vale como oscilação, hein, querida? Falhou um pouquinho agora. Você conseguiu ouvir o comentário da menina? Ela perguntou se ela estava oscilando? Não. Tá. A menina perguntou... Ela perguntou, porque ela disse que ela faz faxina de manhã e estuda alemão à tarde. Se isso vale como oscilação. Vale. Vale. Você está indo bem. Vale, definitivamente. Então, o que eu estava dizendo era, quem vive com muita gente em casa, esse é um bom momento para treinar comunicação direta, né? Gente, olha, eu preciso de 10 minutos, eu vou me fechar no quarto, por favor, me respeitem, eu preciso ficar sozinha um pouco. Ficou sozinha, conseguiu oscilar, né? Ao contrário, quem está sozinho em casa, pega a internet, faz uma festa pela internet. Esse final de semana foi aniversário de uma amiga que mora no Rio, eu liguei para ela pelo WhatsApp, eu falei, mas que barulheira é essa? Vocês estão em confinamento? Você tem 20 pessoas na sua casa? Ela, não, Estela, eu estou fazendo uma festa mal. Minha família está aqui, presente, de vários estados. Que bacana. Que legal. Muito bacana. Muito legal. E Estela, e está começando a falhar agora, vamos tentar. Na minha, já não posso oscilar, faxina e estudar língua. Acho que cada um se conhece. Para mim, já não seria oscilar, fazer faxina e estudar uma língua. Por que será que não seria oscilar? Porque a faxina, se você estiver fazendo direito, é um trabalho intelectual também, né? Não é tão físico assim. É um trabalho intelectual. É um trabalho
trabalho integral no sentido do Você tem que planejar por onde que você começa, qual é o próximo passo. Tem todo um planejamento para fazer faxina, não é só braço. Tem uma parte braçal, mas não só, né? Sim, sim. Só que não existe faxina sem a parte braçal. É, verdade. É verdade. Ai, gente, está começando a falhar um pouquinho. Eu acho que a gente vai tentar meio que encerrar, né, Estela, para não ficar pendurado. Então, Estela, queria pedir para você resumir em uma frase a questão da oscilação. Se você pudesse resumir em uma frase, como é, o que significa oscilar? Você quer viver bem? Oscile. Inclua atividades diferentes na tua vida. Coisas em que um momento está só refletindo, trabalho mental, intelectual, em outros você está efetivamente suando, em outros momentos você encontra muita gente, em outros momentos você fica absolutamente sozinho, em alguns momentos você fala muito, em outros momentos você não fala nada. Isso é oscilar. Quanto mais você tiver essa variedade de atividade a dia, mais você vai sentir, experimenta coisas diferentes e você vai sentir que a tua vida fica mais rica. Você vai ter essa sensação de que você está experimentando, experienciando coisas que são completamente opostas e isso traz riqueza. E o melhor, isso não gera estresse. Ah, que bom. Eu tenho mais uma pergunta, porque agora me veio uma outra coisa. Algumas pessoas têm o hábito de fazer ou atividades físicas, ou caminhadas, ou alguma coisa física, mas não para pensar. Então, ela está tendo um trabalho intelectual e físico ao mesmo tempo. Isso não vale como oscilação, né? Você tem que caminhar ou fazer atividade física sem pensar? Vale? Não, é impossível ficar sem pensar. Isso é automático, né? Talvez até, às vezes, quando você está fazendo um trabalho muito intelectual ou muito físico, você entra num estado de flow, pode até ser uma outra história para a gente explorar mais para frente, que parece que você não pensa e você não vê o tempo passar. Isso é fabuloso, né? Mas assim, você não vai conseguir parar de pensar enquanto você está fazendo exercício, enquanto você está cozinhando, enquanto você está... Mas não importa. O que importa é qual é o elemento principal nesse momento. É o esforço físico da caminhada. Qual é o uso que eu estou fazendo do meu corpo nesse momento? Do meu corpo e da minha mente. Exatamente. Assim como quando você está trabalhando na frente de um computador, por mais que você esteja escrevendo, por exemplo, o elemento principal não é esse, é o teu intelecto que está trabalhando, né? Então, a oscilação qual é o elemento principal que está acontecendo naquele momento. Entendeu? E não esquecer que não é só trabalho intelectual versus físico. A oscilação tem mais variações. Esses outros aspectos que eu falei. Muita gente, se eu estou com muita gente, uma hora eu tenho que ficar sozinho. Se uma hora eu estou falando muito, na outra eu tenho que ficar quieto. Isso é oscilação. Tem gente que escuta música o tempo todo, né? E não fica em silêncio. Não pode fazer isso. Tá começando a falhar. Verdade. Olha, gente, quantas coisas bem interessantes. Não pode. Essa história o tempo todo, não faça isso. Fica silencioso por um tempo. Faz muito bem. Olha que bacana. Então, gente, para fechar, para a gente sair daqui da live agora e começar a oscilar. A gente estava numa live. O que é o oposto de estar assistindo a uma live para a gente poder oscilar? Começou a falhar. Não. Tem umas falhinhas. Agora foi. Agora. Nesse momento que a gente estava ativamente ouvindo e refletindo. Voltou agora? Voltou. Tá. Nesse momento... Volta, mais tranca. Agora tá sem som. Tá sem som. Então, sem som. Gente, agora voltou.
Voltou? Ele vai e volta. Gente, voltou. Ah. Então, o que eu estava falando era o seguinte: nesse momento a gente está ouvindo e refletindo sobre as palavras. Acabou a live, esforço físico, esforço físico. Vai arrumar o armário, vai correr dentro de casa, vai fazer exercício, esforço físico. Dançar, gente, dançar é ótimo. Pode ser. Ótimo. E depois, ao longo do dia, no final do dia, sem falar. Fica quieto um pouco, fica meia hora quietinho. Isso é oscilar. Ai, que ótimo. Nossa, que legal, Estela. Adorei isso. Então, para fechar, eu queria me colocar à disposição para o que eu puder ajudar, mas, na verdade, esse tema é mais do domínio da Estela. Então, ela já tinha se colocado à disposição antes, mas suas palavras finais, Estela? Bom, mais uma vez eu queria agradecer a Lígia, queria agradecer a todo mundo que participou, as perguntas e comentários que foram feitos. Uma pena estar acontecendo esse problema com a internet, porque senão a gente podia ainda estar aproveitando ainda mais, mas eu acho que o papo foi direto e foi rápido, né? A intenção era justamente falar de alguma coisa, uma ideia que parece até, ela é simples, ela é extremamente útil, né? E lembrem-se sempre de uma coisa que é importante. E poderosa. Tentem não viver no automático. Esse é o principal. Preste atenção no que você está fazendo e escolha as coisas que você está fazendo. A vida não está entre parênteses. A gente está em confinamento, mas a vida não está entre parênteses. Não acha que eu vou esperar daqui, quando acabar, para fazer alguma coisa. É claro que a gente tem ações, né? Mas a pior coisa que a gente pode fazer na vida é simplesmente, agora eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar quieta e esperar. Não façam isso. Não façam isso, porque esse é um tempo que não volta nunca mais. Exatamente, não volta mesmo. O que passou, passou. Vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível, né? A gente espera que essa live tenha sido um bom aproveitamento do tempo de vocês. É verdade. E a gente está nas redes, se vocês tiverem dúvidas ou alguma coisa, sigam a Estela, que a Estela sempre tem informações bacanas para a gente conhecer e saber mais. A Estela Klein, né? O pessoal que está assistindo a live já tem o contato dela. Quem veio por meu intermédio, né? O pessoal que já conhecia a Estela, conhece ela nas outras redes, no LinkedIn, no Facebook, em outros lugares. E aí a gente espera que vocês participem, se tiver alguma dúvida, alguma questão depois. A gente vai salvar no Instagram TV e vai salvar no YouTube também. Tá bom, gente? Muito, muito, muito obrigada, Estela. Foi um prazer enorme. Eu aprendi um monte. Agora eu vou sair pulando, dançando para compensar. Eu também. Todas nós. Alguém ali falou que tinha louça para lavar. É verdade. Ótimo, ótimo. Né? Que bom, gente, que vocês gostaram. Então, tchau para todo mundo. Até a próxima. E oscilem. Oscilem. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Foi um prazer. Tchau para todos. Tchau. Outro. Tchau.